Boa tarde. Convidamos todos os presentes para virem um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter uma conversa agora, cujo tema é a literatura e a vida, um encontro poético. Então, o convite para que vocês se acheguem, né, cheguem mais pertinho de nós, para que possamos juntos compor essa conversa, né? A importância de vocês estarem pertinho de nós aqui, para também fazer parte desta roda, desse bater-papo. Então, aqui ao meu lado, Cícero Edno, escritor, ator, contador de histórias, músico, etc., etc., etc. Querida Silvia, aqui ao meu lado, sempre generosa, também, né, escritora, palestrante incrível, parceira sempre. Não é a primeira vez que a gente trabalha junto, e tem sido muito positivo todas as vezes, né? Então, tem vários títulos escritos, fala muito bem, dá aulas para outros escritores, é muito competente no que faz, então é sempre um prazer dividir esses espaços aqui com ela. Bacana. Então, eu acho muito proveitoso nós começarmos essa conversa dizendo, sim, quem somos nós, né? Por que nós estamos aqui, por que nós temos essa parceria. Importante conhecer o que está nos bastidores dessas pessoas que se colocam aqui na frente para falar de literatura, para falar de vida, né? Eu trabalhei por 30 anos em escola pública estadual, fui professora de língua e literatura, especialmente para um público adolescente e também para o EJA. E desse universo eu trago muita experiência a respeito do papel da literatura na vida da gente, né? Na vida do adulto, na vida do adolescente, na vida daqueles que se prestam a abrir um livro e ali se proporcionarem esses encontros poéticos. Eu sou autora de livros desde 2005. O meu primeiro livro chama-se Bichinhos Solidários. Ele está no Pomar de Livros, da editora Donis. É uma história que, inicialmente, eu criei para minha filha, a contação de histórias noturnas. Eu levava muitos livros para minha menina. E aí, um dia, eu passei a criar as próprias histórias para alimentar esse universo imaginário dela, então, quanto criança. E dali vieram outros livros. Aos poucos, a gente vai falando dessa literatura, dessa vida que nos aproximou tanto dos livros e da literatura, e eu vou mostrando para vocês. Então, dessas experiências como professora e como autora de livros, inicialmente infanto-juvenis, infantil, né, e agora numa literatura um pouquinho mais adulta. Hoje eu escrevo muito mais poemas, escrevo também muitos textos de memória. Desta forma que eu me coloco aqui diante de vocês hoje, para a gente engatar, né, uma primeira nessa prosa e compor esse assunto ao longo desta 1 hora que ficaremos com vocês. Vou passar um pouquinho para o Cícero, para ele também explanar um pouquinho mais da experiência. A minha experiência com a literatura vem do teatro. Eu sou ator de teatro originalmente, depois eu passei a dirigir teatro e depois eu passei a escrever para teatro. Quando eu escrevi um espetáculo que não cabia no palco, que tinha muitos cenários, muitas coisas acontecendo, eu percebi que eu tinha um livro, um romance escrito, que foi o primeiro que eu lancei, que é o 12º Ponto, em 2006, pela editora Donis. Então, eu vim do teatro, escrevia para o teatro, e depois percebi que eu escrevia romances. Eu tenho um pai que é um contador de histórias. Ele vive sempre contando histórias, sempre me contou muitas histórias. Então, isso era uma coisa recorrente na minha casa. E eu acho que eu conto boas histórias. Não sei se sou um bom escritor, mas eu conto boas histórias, que são coisas distintas. Mas essa é a minha relação com a literatura. Passei a escrever, aí teve o primeiro livro, o segundo,
os livros infantis, porque a gente tem um espetáculo infantil, depois voltei à literatura mais adulta, e agora, recentemente, lancei um romance adulto, que se chama Invisível, que está à venda no momento, que a gente está usando para ajudar um tio que está acometido por uma doença degenerativa. Então, é o último livro que foi escrito, que é esse, Invisível. Essa relação, então, é muito próxima, é uma relação diária, eu escrevo, né, pelo menos semanal ela é, eu escrevo uma coluna para um jornal na minha cidade, então, quase que toda semana eu escrevo um texto, às vezes aproveito outros já escritos, mas quase toda semana eu escrevo um texto novo. Então, é uma relação muito próxima, e quando fala que nosso tema é literatura e vida, acho que tem tudo a ver para mim, porque é isso, a literatura faz parte da minha vida, e muito do que eu escrevo está ligado àquilo que eu vi, ou àquilo que eu imaginei, àquilo que eu percebi, não consigo dissociar o meu fazer literário da minha vida. Eu acho que isso está todo dia com a gente, é uma prática diária. Você é escritor full time, o tempo todo. Não tem como não ser. Quando você não está escrevendo, você também é escritor. Você está observando, percebendo, lendo as pessoas. Então, é um sacerdócio mesmo. É uma vida dedicada a esse ofício, que é ser artista e escrever. É muito bacana isso que o Cícero coloca, né, de nós sermos escritores em tempo integral, porque tudo que está à nossa volta, o nosso cotidiano, aquilo que nós observamos, as pessoas que nós observamos, vão dando insights, né? Vão nos colocando nesse lugar de imaginar coisas, de criar coisas, inicialmente na nossa cabeça, não são ideias que vão saltitando, né, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso interior. Estive uma vez numa palestra do Rubem Alves, e ele dizia que a inspiração chegava para ele como se fosse uma coceirinha. E ela coceirinha que incomoda, né? Parece que enquanto você não age, enquanto você não coça forte, enquanto você não tira aquela tua ideia da cabeça e a coloca no papel, ou grava para não perdê-la, né? Parece que você fica aí tendo aquele incômodo e você precisa dar vazão a isso. E eu penso também, Cícero e os demais aqui presentes, que, acima de tudo, quando a gente escreve e faz disso muito da nossa vida, né, o de escrever, o de estar sempre diante de uma página em branco, de forma, muitas vezes, aflitiva, tem muita relação com a nossa leitura, com o nosso universo de leitor. Então, nós somos leitores, não é isso, Cícero? Nós tivemos uma palestra onde nós falávamos dos impactos, né, de quanto nos impactam as leituras que nós fazemos. Então, nós somos, antes de tudo, leitores. E essas leituras que nós fazemos vão desencadeando coisas em nós, vão desencadeando reflexões, percepções, sensações. E aí, aquela leitura que muitas vezes a gente faz despretensiosamente, ela vem provocar em nós uma reflexão, um olhar sobre a vida que até então nós não tínhamos. Isso é muito bacana, né, que acontece com a leitura. Há pouco, o Amauri estava dizendo, né, que há livros que a gente engata uma primeira, mergulha naquele livro, porque, de repente, todo mundo está dizendo que o livro é bom, porque a história é interessante. E eu entendo que nem sempre a gente tem a maturidade ou está num contexto de vida, num momento de vida, que uma leitura vai fazer, vai trazer significado, né? Vai conversar com a gente. Existem leituras pelas quais a gente passa em brancas nuvens, literalmente, né? Para, num outro momento, acontecer de forma efetiva esse encontro poético, esse encontro harmonioso. Eu tive uma experiência, Cícero, que foi com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é muito famoso, é muito comentado, existem clubes de leitura falando sobre esse livro, e eu investi a primeira vez, eu comprei o livro numa Bienal, comecei a ler,
achei dificílimo, engatei uma primeira e parei loguinho, porque a leitura não me fazia sentido naquele momento. Aí eu tentei uma segunda vez, consegui avançar um pouquinho mais. Uma terceira vez, avancei até aquele mesmo lugar que eu havia parado da segunda leitura. E, enfim, há muito pouco tempo, há menos de um ano, eu consegui ler o livro todo e ele passou, sim, a fazer muito sentido para mim. Falou muito do meu universo feminino, falou muito ao meu universo enquanto pessoa que escreve sobre si mesma, e ao escrever sobre si mesma, ao escrever poemas, conversa com outras pessoas. Então, aí passou, sim, a ter um grande significado. E você, Cícero, tem alguma leitura, assim, com a qual você se viu nesse encontro poético, nesse encontro gostoso? Numa outra fala que a gente fez junto, eu falei que eu tive a oportunidade de ler Capitães da Areia com 15 anos, depois com 35, o mesmo livro, e ele já não era o mesmo livro. Ele tinha uma outra história, ele me pegava de uma outra forma, porque eu era outra pessoa, eu tinha mudado, envelhecido, amadurecido. Então, eu creio que tem isso. A leitura pode pegar a gente no momento, talvez em outro momento, de outra forma. Recentemente, eu li João Ubaldo Ribeiro, e eu fiquei muito impressionado com a minha incapacidade enquanto escritor, porque é impressionante o que ele faz, é incrível, ele é um gênio, é muito impressionante. Então, eu quase desisti de ser escritor depois que eu li João Ubaldo, porque é realmente o poder de síntese que ele tem, como ele conhece o nosso imaginário coletivo, é tão absurdo, e isso me toca muito, poeticamente, como a Silvia falou. Eu só queria lembrar isso agora, ouvindo a Silvia falar, que eu acho que nós, escritores, atores, cantores, músicos, que eu não sou músico, todos são chamados de artistas, porque eu acho que ser artista é algo que vem antes do ofício. Então, você é artista, isso é uma condição, e aí você escolhe um veículo para se expressar. Você pode se expressar escrevendo, você pode se expressar tocando, pode se expressar cantando, mas o artista é uma condição anterior ao labor, anterior ao fazer. Isso, para mim, é muito evidente. Então, alguém perguntou também para o Mauri o que era um livro bom. Eu acho que existem algumas convenções. É muito difícil fazer a definição, como ele mesmo disse, mas existem algumas convenções. Quando eu escolho ser escritor, por exemplo, tem algumas ferramentas deste veículo que eu preciso respeitar, que são próprias deste veículo. Por exemplo, li um livro e fui assistir a série. Quem ouviu o contador de histórias contando a história? Cada um tem que respeitar as ferramentas daquele segmento. Ler é uma coisa, contar é outra, alguém que filmou aquele livro é outra coisa. Então, existem especificidades de cada um desses segmentos. Então, me toca profundamente esses autores que eu falei, o Jorge Amado e o João Ubaldo, e me toca entender que eu sou um artista antes da arte onde você me encontrou. Ou você leu um livro meu, ou você assistiu algo que eu apresentei. Então, eu sou artista antes disso. Isso, para mim, também é muito poético. Quando eu comecei a escrever e lançar os primeiros livros, e eles foram notadamente por conta do universo que eu vivia com a minha filha, então tem muita relação com a maternidade, eu já era professora. Então, eu costumava dizer sempre que eu era mais professora que escritora, porque foi nesse universo da sala de aula que, muitas vezes, eu percebia os olhares de surpresa, de espanto, que havia, né, nos meus alunos quando nós trabalhávamos algum texto em sala de aula. E eu relatei algum desses instantes, né, desses momentos muito, muito caros para mim, foram muito importantes, porque uma coisa é você diante de um livro, você diante de uma leitura, você estar lendo, só você, e aquilo fazer sentido para você.
E quando você lê de uma forma coletiva, então eu lia para os meus alunos, com os meus alunos, mediando aquela leitura, e esse olhar de espanto, de compreender muitas vezes que aquilo que nós líamos, aquele conto da Clarice, aquele conto do Machado, um poema de Drummond, o quanto aquilo conversava com a natureza humana de nós todos, né? Enquanto humanos, a gente sabe que nós temos uma natureza e que muito do que o escritor coloca no papel, muito do que ele escreve, das histórias, dos poemas, dos contos, dos causos, enfim, vai, de alguma forma, falar com o nosso mundo interno. Então, eu tenho essa experiência muito feliz, né, de estar numa sala de aula, nesse convívio. E uma das experiências que eu falei na palestra, numa escola que recentemente eu e Cícero estivemos, foi sobre a surpresa dos meus alunos diante dos textos de Machado de Assis, especialmente a Cartomante. Quando eles veem ali, né, o quanto do ser humano que é explicitado, por exemplo, na Cartomante, quando aquele triângulo amoroso se forma, né, e o quanto o casal que se forma enquanto amantes se incomodava da situação de traição inicialmente, e depois eles vão se acomodando na situação. E aí um aluno disse, né, o quanto nós, enquanto seres humanos, criticamos determinadas condutas, criticamos determinadas coisas, e depois, nos colocando naquela situação, a gente afrouxa um pouquinho a nossa crítica, porque somos nós que vivenciamos aquele instante, né? Então, para mim, esse é um relato, né, que fez muito sentido e que me fez ver o quanto mesmo essa literatura, o quanto os livros, eles estabelecem essas conversas com a gente. Ô Cícero, eu acho que a gente pode perguntar aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, que isso a gente gosta muito, né? Porque aí tem um ponto de partida que atende muito aquilo que, de repente, vocês querem saber. E o microfone, vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson. Eu estou fazendo uma reflexão ali enquanto vocês falam aí. Eu gosto muito de ler, tá? Então, todo ano, geralmente, eu coloco uma meta aí de leitura. O ano passado eu li 45 livros, a meta esse ano é 50, já estou no 44º, então estou perto de bater a meta. A pergunta é o seguinte, eu também, além de ler, eu gosto de escrever. E, geralmente, eu escrevo um pouco de tudo, principalmente do que eu estou vendo no momento, né? Tipo, pego o que está acontecendo aqui e coloco no papel. Quando você, principalmente você, né, que pega geralmente o público mais infantil, né, que eu acho que é o que você mais aprende quando você coloca na escrita, porque eles são muito verdadeiros, pelo menos é a experiência que eu tenho. Qual que é a inspiração que você faz ou escreve, né, no seu texto, fazendo um comparativo principalmente nos mundos atuais, né, do que está na cabeça da criança hoje, que é o futuro aí do país, e para o que está no adulto, para a gente fazer essa separação de entendimento, quando você vai colocar na sua fala ali. Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que cada escritor, né, ele responde pela inspiração que ele teve para escrever cada uma de suas obras, né? Então, esse livro aqui, como eu mostrei para vocês, O Bichinhos Solidários, ele nasceu da contação de histórias noturna. E, no imaginário da minha filha, né, eu ficava muito tempo fora de casa, né? Então, essa é uma parte importante de como surgiu a Silvia escritora, como surgiu o primeiro livro. Eu ficava muito tempo fora de casa, então, uma forma de eu promover a interação entre mim e a minha filha, que eu via muitas vezes pouco acordada, por passar o dia inteiro fora, era pedir para que ela colocasse na história novos animais para vir ajudar a Lili, porque a Lili é uma formiguinha que cai e se machuca. E, para instigá-la a dar sua contribuição para essa história, ela tinha que colocar animais. Tanto é que, uma vez, me questionaram, como é que pode um elefante cuidar de uma formiguinha?
isso está no imaginário dela, não da Sílvia. Então, a minha escrita partiu do oferecimento, né, da participação dela. Então, um elefante veio para cuidar da formiguinha Lili. Isso, né, no imaginário infantil, ele é possível. Então, eu parti desse pontapé, né, inicial. Já o segundo livro, eu estou com todos aqui, você vai me ajudar, né, Cícera? Espera aí. Um porquinho diferente, olha que interessante. É um porquinho que se deita no divã do psicólogo e vai reclamar sobre a sua crise existencial. Porque ele é um porco que não é porco, você entende? Ele é um porco que não é porco, vocês entendem? E é engraçado, né? Como que o psicólogo veio entrar nessa minha história? Eu tive que procurar um profissional dessa área, porque a minha filha tinha medo de estouro de bexiga. Então, aí, né, toda essa inspiração. E eu gosto muito de poesia, e como professora de literatura, a gente está todo o tempo, né, no ensino médio, vendo os grandes autores de literatura, né, os poetas da nossa literatura. E aí, então, veio a Catarina, a tartaruga poetisa. Ela é uma tartaruguinha que escreve poesia. E esse insight, né, essa inspiração, foi uma coisa muito interessante, que eu vinha na minha mente uma tartaruga subindo as escadas, correndo. E aquilo me incomodava. Era uma tartaruga que subia as escadas correndo, né? E aí, a história ela não se fazia inteira, era só esse pontapé inicial, só esse início de história que eu via como inconcebível. Eu falei, como é que eu vou colocar uma tartaruga subindo as escadas, correndo? E aí foi que um dia, né, eu fiquei olhando para o computador, porque eu acho que o trabalho do escritor ele é terrível, né, porque a gente está sempre angustiado, porque você tem uma ideia que você acha fantástica, tem uma ideia que te incomoda, mas você não tem a continuidade. Você não sabe como partir dali. Por isso que a gente lê os grandes escritores e fica assim admirando demais essas pessoas fantásticas que escrevem, que têm um domínio de linguagem, né? E aí surgiu a Catarina, a tartaruga poetisa, porque lá no meu interior existia uma vontade de escrever poesias para as crianças, né? E interessante foi que o outro livro, cuja Catarina, a tartaruguinha poetisa, eu continuo a história dela, aqui foi a intenção de levar para o público infantil a desconstrução de que, quando a gente fala em poesia, a gente sempre tem rima. Normalmente, as crianças só têm contatos com a poesia que é rimada. E aí, os meus alunos, muitas vezes, tão pouco leitores, chegavam no ensino médio e iam ler uma poesia modernista, uma poesia que não tinha rima, não tinha uma métrica regular, e eles diziam assim, mas isso é poesia? E voltando ao tema de hoje, quando a gente fala em literatura e vida, um encontro poético, nós não podemos pensar nesse encontro poético como sendo sempre bom e bonito, né? O encontro com a leitura nem sempre ele é bom e bonito, mas é sempre um encontro dialogador. Tá? Bom, vou falar rapidinho aqui sobre os outros dois, já que, né, a pergunta era a inspiração desse universo infantil. O Colorir das Nuvens, ele é o meu livro de memórias, e essa aqui foi uma inspiração muito interessante, a dona Maria Maluf, que era escritora americanense, e eu a admirava demais. Ela esteve numa das reuniões, nós nos reuníamos, os escritores, para conversar sobre literatura, sobre projetos, e ela disse uma coisa que me chamou a atenção, né, que para as pessoas comuns, para as pessoas que não fazem parte desse universo literário, uma árvore será sempre uma árvore. Mas o escritor, diante de uma árvore, né, o poeta, ele vê poesia. Então, ele vê esse universo imaginativo, esse universo poético, o tempo todo, nas coisas mais simples, nas coisas mais corriqueiras. E aí eu voltei dessa reunião, pensando nessa fala, né, e olhei para o céu.
um céu da tarde de domingo, e aí eu vi toda a minha história se desenhar no céu. Esse livro ele foi escrito numa tarde de domingo. Obviamente que ele não ficou pronto ali e nem foi pronto para a editora, para a gráfica. Ele dependeu depois de muito trabalho com a linguagem, mas ele é a minha história de memórias. Vou falar rapidinho para passar para o Cícero. E esse, Doce Encontro e Fantasia, é o 6º livro infantil que eu lancei em 2019. E ele é um livro que surge como inspiração da menina Alissa Tomiyama, que é uma contadora de histórias mirim, hoje já tem 15 anos. Ela estava na praça segurando o meu primeiro livro. Ela ia contar a história do meu primeiro livro. E aí eu só via, ela estava de aventalzinho, um laçarote na cabeça, e esse laço se movimentava de lá para cá, de cá para lá, enfim. E aí eu comecei a criar a história. Então, esse livro nasceu daquele instante, recolhido ali na praça, em que a Alissa Tomiyama carregava o meu livro e ia contar a história. E é incrível, eu estava dizendo, o quanto, muitas vezes, a gente trava. É uma das perguntas muito comuns, se a gente se inspira e logo sai tudo de uma única vez. E aí eu demorei 2 anos para lançar esse livro, porque a história ela não acontecia, ela não fluía. Até que um dia eu imaginei Cora Coralina fazendo parte daquela história. Então, é um livro em que eu faço homenagem a essas 2 mulheres. A adolescente, hoje a Alissa Tomiyama, que era contadora de histórias, e a Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, a quem eu faço homenagem nesse livro. Eu acho que eu não vou mostrar aqui, que não vai fazer sentido, não vai chegar, não é isso, Amaury? O livro é pequeno, não chega para o público. Tá? Então, essas são as minhas inspirações para esses livros infantis. Então, eles nascem assim. Eu tenho uma dificuldade, costumo dizer isso, de escrever sobre encomenda. Então, se disserem para eu escrever um livro para um público infantil sobre um determinado tema, muito provavelmente eu vou ter muita dificuldade. Tá? Então, essas são as minhas inspirações. Eu vou falar rapidamente das inspirações. Não vou falar rapidamente, não, que depois não dá certo, tem que falar devagar. Eu vou falar devagar das minhas inspirações, mas curtinho. Eu também me incomoda toda a ideia de livro que vem. Eu tenho 6 ideias escritas de livros que ainda sairão, e elas me incomodam, porque elas querem virar livro. E eu reluto sempre para que não venha uma ideia nova. Eu quero escrever essas 6 e parar, porque é um processo doloroso. Inclusive, se alguém que estiver aqui quiser escrever um desses livros, fique à vontade, eu vou citar 2. Um se chamará Página 37. É porque o projeto, a única inspiração que me vem é ter um livro que fica completamente diferente se você ler ou não ler a página 37. A história fica completamente diferente. Eu só tenho isso por enquanto, não tem mais nada. Então, se alguém quiser escrever esse livro, por favor, escreva, eu já fico livre desse, já me ajuda muito. E o outro desses 6 que tem, o outro que eu posso citar aqui, é de uma pessoa que vai visitando todos os lugares do mundo onde nasceram os grandes avatares que a gente conhece. Buda, Jesus, Gandhi, as pessoas que foram iluminadas espiritualmente, porque ela acha que essas pessoas viram alguma coisa no mundo que a gente não viu. Então, ela vai visitar esses lugares no mundo para tentar se iluminar também. Ela acha que, vendo os lugares, ela vai conseguir ter essa iluminação. Só tenho isso também. Se quiserem escrever, por favor, só me avisem, porque eu já tiro da lista e fico mais tranquilo. Mas é isso, as ideias nos incomodam. Eu torço sempre para não vir uma outra, para ficar nisso e encerrar. Eu quero me aposentar como escritor, não escrever mais. Acho que já fiz bastante, até porque, como eu disse, eu não sou um bom escritor, eu conto bem histórias, eu acho. Então, o teatro já me supre nesse sentido. Os espetáculos infantis, musicais, já me suprem dessa possibilidade. A dramaturgia já me supre disso. Então, talvez não precise depois escrever livros, romances. Então, é por isso. Se alguém quiser escrever um desses, por favor, só entre em contato, tá bom? Mais alguma pergunta?
A Mauri. Não, a minha pergunta é a seguinte. Você falou que foi em 2005, eu sei que o Cícero também tem uma produção mais antiga. Como que funciona para vocês pensar em como era essa obra quando vocês escreveram e hoje em dia? Eu dei um exemplo na minha fala agora há pouco da Ilha Perdida, né? Muito tempo atrás. Mas nesse pouco tempo que passou desde que vocês começaram até agora, a gente teve muita mudança na questão do mundo online, na questão do aumento de violência. Como que vocês encaram isso para a produção que foi e produção que vai ser? Eu entendi que você faz essa pergunta em relação ao nosso universo de escrita, né? E eu confesso que eu nunca pensei sobre isso, né? Eu tenho uma experiência muito grata com o primeiro livro, Bichinhos Solidários, que ele é, digamos assim, a menina dos olhos, né? Porque as crianças gostam desse livro, os professores gostam desse livro, e os contadores de história contam muito essa história, né? Eu falo que os contadores encantam as histórias que a gente escreveu, né? Tanta contribuição traz para o livro infantil o ilustrador e o contador de histórias, né? Então, eu nunca parei para pensar como que o meu livro será lido num futuro. Mas, quando eu escrevi Bichinhos Solidários, e ele fala assim da solidariedade, ele fala da amizade e desses gestos solidários tão simples, que é você cuidar de um amigo que está choroso, que perdeu um cachorrinho, que é você contribuir levando um pedacinho de bolo para a vizinha, que é uma idosa. Esses gestos simples são gestos nos quais a Sílvia acredita. Embora, na época, não houvesse a minha intenção em escrever uma história sobre solidariedade, para ensinar as pessoas, as crianças especialmente, a serem solidárias, mas eu vejo que ali existe muito do que a Sílvia acredita. Então, eu acredito que é um tema que vai fazer muito sentido daqui para frente. Especialmente, eu acho que a pandemia ela foi um alerta para nós sobre esses gestos simples. Não precisamos ter gestos grandiosos para praticar essa solidariedade, né, a fraternidade. É nisso que eu acredito. Então, é um livro, né, como você pergunta agora, sobre esse meu olhar da minha escrita no futuro, é o que eu posso dizer desse livro específico. E eu acho que os demais também vão fazer sentido, porque eu nunca pensei em trabalhar um tema que estivesse em vigor, né? Quando eu escrevi, por exemplo, Um Porquinho Diferente, enquanto eu estou respondendo, eu estou pensando. Tá? Um Porquinho Diferente, ele trata do bullying. Mas, na época que ele saiu, em 2005, não existia nem essa palavra, não era comum referir-se, né, àquelas agressões muito presentes na escola como bullying, mas a gente falava de preconceito. E é o que ele vai reclamar para o psicólogo. Então, talvez essa história também, no futuro, faça sentido, né? Porque eu acredito que, embora hoje a gente tenha muitas ações de combate ao bullying, é uma coisa muito presente e a gente vai poder minimizar, mas, de alguma forma, vai continuar acontecendo em alguns lugares, né? Então, pode haver sentido. Tá? Penso que é isso. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Jaime. Eu queria perguntar para o Cícero e para a Sílvia. Eu conversava com a Mauri aqui assim: se você quiser encontrar católicos, você vai na igreja no horário da missa. Parece óbvio. Se a gente quiser encontrar escritores, leitores, a literatura, né? Porque a gente estudou literatura na escola. Quer encontrar uma peça de teatro, você vai no teatro. Quer assistir um filme, você vai no... Mas e essa literatura, onde está? Os escritores, onde se encontram? Né? Onde nós nos encontraremos? Tirando esse espaço aqui, que vai acabar daqui a pouquinho. Né? Onde é que será o nosso próximo? Existe esse lugar?
Eu vou responder primeiro, mas eu sou um péssimo exemplo disso, porque eu não me encontro com os escritores. Eu não vejo outros escritores. Mas eu tenho uma explicação para isso. É porque, como eu me expresso em mais de um veículo, eu acabo não participando dos grupos afins. Então, eu não estou sempre com os músicos, eu não estou sempre com os atores, eu não estou sempre com os escritores. Eu estou me achando bastante antissocial agora, falando. Mas porque eu tento levar uma vida bem ordinária, no sentido de ser em ordem, né? Eu tento levar uma vida bastante pacata, assim, casa, reunião de família, e aí eu acho que sobra pouco tempo para a gente fazer essas confrarias, se encontrar com os nossos pares artísticos também. Então, eu acho que precisaria mesmo se encontrar mais, talvez. Mas eu não sou um bom exemplo. Então, tem essa questão. Só falando do ponto anterior, rapidamente, antes de passar para a Sílvia, eu acho que tem textos, eu olho mais como projetos, assim, teatro, música, literatura, que são muito afoitos, respondendo à pergunta anterior. Porque tem livros que foram publicados meus, hoje em dia, que eu acho ruim. Hoje eu não os publicaria, por exemplo. Eu posso dizer o nome. O Eduardo Carvalho Oliveira, que é um livro infantil, eu acho ruim. Eu não publicaria o livro. E eu sei que tem gente que gosta. Fala, eu gosto daquele livro que fala isso. Eu, olhando para ele hoje, eu não teria levado a editora. Mas eu tenho isso, assim, como você olha o seu texto quando o tempo passa. O tempo passou. O Lobo, por exemplo. O Lobo permanece legal. O Lobo é um livro que ainda hoje eu acho bom. Tantos anos, 15 anos depois. Mas esse outro já não. Então, eu acho que tem projetos que a gente faz de maneira mais afoita. Deveria pensar um pouco mais, antes de colocar aquilo para outra pessoa ver. Então, o primeiro ponto, eu não sou um bom exemplo de encontro, mas acho que ele enriquece a gente e deveria ser feito mais vezes. Acho que nós deveríamos propor esses encontros, fazer outros. Acho que é um jeito de nos encontrarmos. Mas eu levo uma vida bem ordinária, então acho que eu tenho feito pouco isso. Eu estou fora da sala de aula, já tem 4 anos, então, a partir do momento que eu decidi sair da sala de aula e promover o meu trabalho com a escrita, ter mais tempo, e é uma ilusão, a gente imagina que porque a gente tem mais tempo, a gente vai escrever mais. Lógico, eu trago uma disciplina maior, mas isso torna também o ofício mais difícil, né? Porque fica bastante complicado. E, para isso, a gente se junta a pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? De escrever a crônica, de escrever contos, de falar sobre literatura, de falar sobre os textos lidos. Eu faço parte do espaço literário, assim como a Mauri, o espaço literário Nelly Rocha Galassi. Confesso, né, que não tenho sido tão frequente ultimamente, porque aí depois eu acabei encontrando agora outras coisas para fazer, e uma delas é fazer muito curso. Eu tenho feito muito curso, especialmente na área da escrita de mulheres. Então, todo o curso, né, e isso, né, eu me aposentei em 2019 da educação, e aí logo depois nós tivemos a pandemia. Então, nessa reclusão forçada, o oferecimento de cursos de escrita criativa no ambiente virtual foi muito grande. Então, eu passei a fazer uma oficina atrás da outra, um curso atrás da outra. Inclusive, eu passei a ministrar oficinas também de escrita, de memórias, de escrita de poesia. E é nesse lugar que eu encontrei os meus pares. E esses pares, essas pessoas que gostam de escrever, nem sempre publicam, mas há muita gente hoje que gosta de escrever, né? Então, tem a palavra como um lugar muito confortável de encontrar-se consigo mesmo, que é o que eu defendo diariamente no meu trabalho, né? O quanto a escrita ela permite que você encontre os teus fantasmas, converse com os teus fantasmas, converse com o teu mundo interior, né? E, dessa forma, você vá, de alguma forma, encontrando soluções, encontrando caminhos, ou, ao menos, né, se acolhendo diante daquilo tudo que você viveu, que você vive.
Porque a gente tem um corpo, né, que carrega todas as memórias dos anos que vêm antes desse, né, que nós estamos vivendo. Então, todo esse conjunto de memórias, se eles de alguma forma nos atravessam, a escrita é um lugar para a gente lidar com isso. Tá? Então, eu acho que eu consegui responder a pergunta, né, que, então, esses grupos, e às vezes é legal porque você tem esse contato com escritores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Norte, do Leste, tem aqueles que são praticamente seus vizinhos, e isso possibilita, né, você encontrar-se com outras escritas, e hoje o trabalho passa a não ser tão isolado, embora quando a gente escreva efetivamente, a gente está dentro daquelas 4 paredes, nós e a folha em branco. Mas esses encontros com os pares, com outros escritores, nos alimentam. Especialmente as oficinas, eu acho que elas vêm como estímulo, né, com o desafio de alguma escrita. É isso. Eu acho que eu consegui responder, porque às vezes a gente vai, né? A gente não se vê. E falando nisso, né, esse evento, ele é, para mim, assim, substancial, porque ele faz com que pessoas que leem, pessoas que gostam de escrever, tomem contato com a gente, não no sentido de, eles já publicaram livros, né, eles já têm livros publicados, olha que bacana, né? Mas eu acho que a gente abre aqui nessa conversa a possibilidade de a leitura e a escrita serem coisas para todo mundo, né? Então, quando eu era adolescente, passei a ler os primeiros livros, eles não traziam a foto do escritor. E eles, os escritores, pareciam muito distantes de nós, né? Havia um distanciamento muito grande. Hoje, a rede social aproxima, esses eventos aproximam. E isso é muito bacana, porque a gente abre para aquele que tem a vontade um lugar de também posso fazer, também posso escrever. E eu falo que eu conheço a Silvia de Lázari pessoalmente, né? Eu falo para as pessoas que eu conheço você pessoalmente. Ela é famosa, né, Silvia? Mais perguntas? Eu não sei o nosso horário. 10 minutos. Mais? Não? Tranquilo? Mas proponha isso para nós, para que nós possamos nos encontrar mais vezes. Eu acho importante. Eu me lembro que eu queria ser artista para encontrar com artista, que eu acho artista gente muito interessante. Eu acho todos muito interessantes. Então, eu acho que é importante a gente se encontrar. Tem umas ideias boas, né? Às vezes, um ou outro toca violão, aí já vira uma festa. Eu acho artista gente muito interessante. Então, proponha para que a gente se veja mais vezes. Mas, como eu disse a ela agora, a gente tem se visto só em eventos. A gente não se encontra fora, né, dos eventos. Deveria, né? Deveria. É isso. Mais? Deixa eu só, então, citar os livros que eu publiquei. A Silvia falou dos dela. Então, na ordem, seria o 12º ponto, que é 2006. Depois, o Eduardo Carvalho Oliveira e o Menino Chamado Túlio. Depois, o Lobo, na Bienal do Livro de 2008. O Longa Vida, 2020. E agora, o Invisível, que saiu agora, que é esse último, que tem uma capa realmente invisível. Assim, o livro não tem capa. Não tem número nas páginas, não tem escrito no fundo o resumo, não tem minha foto também, não tem nada, ele é invisível. Mas ele existe, ele existe. E eu vou voltar um pouquinho, né, até no que a Amaury falou hoje, e você também falou a respeito de como a gente vê que um livro é bom, que uma leitura tem qualidade, né, que um texto tem qualidade. Eu acho que uma das coisas, né, porque hoje a gente tem muita gente escrevendo, né? Então, são muitas pessoas escrevendo, muitas pessoas publicando aquilo que escrevem. Então, sim, eu acho que a gente tem um norte, né, são alguns critérios de um enredo que seja bem elaborado, de uma linguagem que tenha, né, que traga uma carga significativa para o texto. Mas eu penso também na inovação, né, Cícero?
E eu vejo você como um escritor muito inovador, quando você fala da capa. Porque eu acho que o texto que a gente lê, ele continua sendo texto, mas tem uma porção de coisas que colaboram para que aquele livro seja bom. Então, é a capa. Então, tem um profissional, né, que trabalha essa capa, tem o diagramador, tem o ilustrador, tem o jeito que você quer entregar, isso que é um produto e que contém uma história, que contém poemas. Eu acho que é isso. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma antologia, né, da Via Palavra 14, o Amaury mostrou Via Palavra 15, e nós vamos ter em breve Via Palavra 16, não é isso? Então, são pessoas que se reúnem a cada 15 dias para ler textos, para escrever textos, para também serem estimulados a escrever a partir de uma proposta que venha, né, do grupo. E eu faço parte desse espaço literário e a cada 2 anos é lançada essa antologia. Então, essa aqui é a 14, tem um texto aqui. E também já participei de outras antologias, porque também na pandemia houve uma disseminação, né, dos textos escritos por pessoas de toda parte do Brasil, né, e do mundo, e viravam antologias. Eu trouxe uma delas aqui, né, porque foi dito para que eu trouxesse livros para mostrar, eu acho que isso é bacana. E gostaria de ler para vocês um pequeno poema, um poema bem pequenininho, porque hoje eu me entrego à escrita de recolher os meus poemas escritos desde há uns 20 anos atrás, reunindo todos eles para ter o livro de poemas para chamar de meu, porque é um gênero do qual eu gosto muito e favorece muito trabalhar com as emoções, trabalhar com os demônios internos, trabalhar com as nossas questões. E esse texto chama-se Eu Passarinho. O desejo de voar é tanto que me faço todo dia passarinho. Beberico a água da fonte, repouso nas janelas, entoando gorjeios matinais. Amanheço e anoiteço de asas. A qualquer tempo, o voo. Eu não tenho um texto meu aqui para ler, mas eu citei agora há pouco o Manuel de Barros. Eu não tenho de cabeça. Mas eu citei Manuel de Barros, e a gente assistiu o documentário recentemente, e ele tem um textinho maravilhoso, que ele fala assim: pelo que eu escrevi, alguns me chamaram de imbecil. Ele fala: eu chorei, porque eu sou fraco para elogio. Eu acho tão maravilhoso isso, né? É muito bom. E eu queria só lembrar, antes da gente encerrar, da gente lembrar de respeitar as nuances, as convenções de cada segmento que a gente se dispõe a se expressar. E vou dar um exemplo pessoal. Eu escrevia dramaturgia para teatro e comecei a escrever romance. E aí, na minha cabeça, alguém falou: você faz um roteiro para mim? E na minha cabeça eu pensei: claro, eu sei fazer roteiros para filme, para televisão, para cinema. Eu descobri que eu não sabia nada. É uma outra linguagem, tem uma outra regra, se escreve de uma outra forma. Então, eu não posso colocar entre as minhas funções roteirista, porque tem toda uma ferramenta, um funcionamento que eu desconheço. Então, eu sou escritor. Você já escreveu ensaios? Sei escrever ensaios. Sabe escrever crônicas? Sim, então posso ser um cronista, mas não posso ser roteirista. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu for ser um romancista, eu preciso entender como funciona o romance. Se eu quero ser um poeta, eu preciso entender um pouco como funciona a poesia. Então, é importante que a gente não se esqueça das peculiaridades de cada veículo pelo qual eu quero me expressar. Então, eu tomei esse susto quando achei que sabia escrever um roteiro e até hoje não sei escrever um roteiro, porque é uma linguagem que eu desconheço a ferramenta. Alguém mais gostaria de perguntar para a gente encerrar? Tem horário aí? Alguém? 2 minutos. Bom, legal. Então, não temos mais perguntas. Isso.
Eu acho que é o momento, então, de a gente se despedir, né, encerrar esse momento muito rico. Eu acredito que o povo, como que é, o artista vai onde o povo está. Essas festas literárias, esses eventos nos parques, né, dos quais a gente participa bastante, eles são essa oportunidade, são as sementinhas que nós vamos jogando, né, e cativando de alguma forma e fazendo com que mais pessoas venham a participar dos próximos eventos. Isso é muito bacana, isso é muito enriquecedor. Eu acho que leva o escritor para um lugar comum, para um lugar em que as pessoas os vejam como pessoas que são, né, humanas, normais. Eu sempre brinquei nas minhas idas à escola e dizia assim para as crianças, olha, eu escrevo, eu tenho livros publicados, mas eu sou gente, apesar de tudo. Então, às vezes, eu choro porque eu tenho alguma dor, eu choro porque eu passo por alguns instantes tristes, e eu também fico revoltada quando a história que surgiu aqui rapidinha não consegue se desenhar rapidamente no papel. Então, nós somos, acima de tudo, seres humanos. Acho que a diferença é que a gente vive disso hoje no sentido não econômico, monetário, mas a gente respira o que a gente faz. Ao menos eu respiro o que eu faço desde a primeira hora da manhã. Por isso, as minhas grandes inspirações, elas nascem das minhas caminhadas pelo Parque Ecológico, pelo Jardim Botânico de Americana. Então, vou deixar para vocês o meu Instagram. Eu tenho um Instagram que se chama Inspirações do Silêncio. São inspirações que surgem das minhas reflexões depois da meditação, depois da caminhada, ou até durante a caminhada. Então, eu gravo rapidamente as ideias para depois escrever. E no Instagram estou como Silvia De Lázari, escritora, página do Facebook, da mesma forma. Lá vocês encontram, né, a propaganda dos eventos, alguns escritinhos que eu divulgo na rede social, e muito, né, do que eu gosto de fazer na escrita, nas escolas, quando das visitas àqueles que nos leem. É isso. Vou deixar as redes sociais também. O meu é @pergunteaoescritor, @pergunteaoescritor. Quem quiser pedir o livro, O Invisível, lá em PDF, eu envio gratuitamente, tá bom? Então, @pergunteaoescritor. Quem quiser o livro, peça, ele em PDF, eu envio gratuitamente. Agradecer mais uma vez a Silvia, querida. É sempre um prazer dividir esse espaço com ela. Agradecer a Adriana, que está fazendo as libras para a gente. Muito obrigado. Agradecer a Anderson, Renata, que estão aqui ajudando a gente hoje. A Donis, mais uma vez. A Romy, a todo mundo que participou aqui do projeto, todos os queridos amigos que trabalharam aqui hoje. Valéria, obrigado também, mais uma vez, sempre. Estamos aqui à disposição para todo momento. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham um resto de domingo muito bom.